Bom dia, Mariana, que ficou Gravando. faltando aqui. Bom Eu dar um dia, oi. pessoal. Bom dia, bom dia. Oi, tudo Bom dia, bem? Carol. Pessoal, hoje o treinamento de Índia é com a Caroline Maia, da Do Uhum. Network, representante da CITA. Bom dia, Carol. Bom dia, pessoal. Bom Isso. dia. Bem-vindos. Pode Bom ir, Carol. dia, queridos E e queridas. Obrigada pelo tempo de vocês. Já começo convidando vocês ao nosso próximo webinar, que vai acontecer hoje às 10 horas, falando de Turquia, com o nosso novo cliente, que é Amor Stories, que é simplesmente uhum. Amores é o primeiro DMC turco. Então, entrem também no webinar. A Aline vai colocar aí no chatzinho o link. Também vai ser no ambiente do Zoom, então tá todo mundo treinadinho, né? Bom, quem não conhece ainda as nossas redes, eu acho que a maioria Eu de vou vocês já copiar. ouviram falar da gente, né? Mas que é a do Network, como a Priscila nos introduziu, mas nós temos duas redes sociais, dois Instas, né? Que é Duo Connections, que é nosso Insta dos treinamentos e eventos Duo Connections, que Uhum. já fizemos 16 edições e pretendemos no próximo ano continuar aí com algumas edições também super especiais, tá? Temos também um grupinho no Telegram, onde a gente faz materiais para vocês, agentes, usarem e fazerem divulgação, tá? Do nosso evento. Hoje a gente vai colocar um material especial sobre Índia, tá? E um materialzinho especial Uhum. sobre Turquia para vocês fazerem divulgações. Então, por favor, entre no nosso Telegram e também, se puder, no nosso grupo de WhatsApp. A gente não coloca informações todos os dias nesses grupos, tá? Hoje está todo mundo com bombardeada de informação e com pouca resistência a isso, né? Fica às vezes, ai, é muita coisa, sai do grupo. Então, a gente não coloca muita coisa lá, a gente coloca o que tem a ver com as coisas que a gente está falando, uma ou duas mensagens por semana em média, tá? Então, entre aí nos nossos grupos também. Temos um canal no nosso YouTube com mais de 1.000 seguidores, a maioria é gente de viagens. Mas, então, quem não segue ainda, se possível, a gente super recomenda que vocês sigam, porque a gente faz algumas lives lá diretamente no YouTube. Aí, quando vocês estiverem inscritos com o sininho ativado das notificações, vocês vão receber a notificação que nós estamos lá ao vivo no YouTube, tá? E a gente colocou essa semana, anteontem, uma entrevista, um podcast que nós gravamos com o Andrea Blas, que é o CEO da Caribbean Tours, falando sobre Cuba e suas polêmicas. Então, bem legal a entrevista. Então, super acho interessante vocês irem lá. São coisas que a gente nos treinamentos evita falar, por diversas razões, às vezes até questão de tempo mesmo, que são questões mais complexas e longas aí, e não estão diretamente ligados ao turismo. Mas eu acho que vocês, como agente de viagem que querem vender Cuba, que tem interesse, curiosidade, é legal vocês acompanharem essa entrevista, tá? Mas tem diversos outros conteúdos, são quase 50 horas de webinars lá gratuitos para vocês também, dos clientes, né? De onde a gente tem cliente, tá? E a Cita, que é esse cliente, o Bacana. DMC mais antigo da Índia, né? Com 60 anos, a Cita cumpriu em 2023. Hoje temos 26 escritórios próprios, a Cita abriu mais três escritórios próprios agora, nesse mês de novembro. Então, são 26 escritórios próprios. Nós temos uma playlist para a Cita, tal como temos para os demais clientes da Duo. Então, é interessante vocês também, por favor, né, prestigiar o nosso canal. E se tiverem alguma dúvida, aí, ó, Butão, Sri Lanka, enfim, tem webinars desses outros destinos também. E até de uma parte da Índia menos conhecida. Nesse webinar, a gente, até por questão de tempo, que a Índia é um país imenso e complexo, vamos falar dos pontos mais visitados, né? Que o cliente costuma ir por primeira vez, mas também ali a gente tem um webinar de outras regiões da Índia, tá? Rapidinho, a gente está na segunda saída do nosso grupo especial para Cuba. O primeiro já lotou, então querendo comercializar Itadata, os valores. Esse valor, agentes de viagem, já é para vocês mesmo de referência, porque aqui a gente já coloca o markup médio que os operadores brasileiros trabalham. E no hot site da Caribbean Tours, que está aí em tela também, vocês conseguem fazer o download do roteiro, tá? Vacaru, rapidinho, que também é um hotel que a CT conhece, tiveram lá recentemente no fan trip, já tiveram um fan trip próprio deles também. Aí o preço em tela para vocês terem uma ideia de valores, né? O ano que vem, 3.116 a partir de aí. Esse é o valor mais baixo, né? Considerado a baixa temporada, mas é super tranquilo ir para as Maldivas, inclusive na baixa. Claro que existe uma maior probabilidade de chuvas, mas com fan trip a gente sempre vai na baixa, né? E super funciona. Só um momentinho. E super funciona porque eu, por exemplo, peguei pouquíssimas chuvas, sempre fui em setembro, né? Em junho, enfim, então super tranquilo. Aqui, o final do ano, se tiver algum cliente buscando aí
Maldivas no final do ano, aí temos o valor a partir com uma promoção já aplicada, 25% de desconto. Esse valor é 5 noites, tá? Patina tá 8.800 e pouco, 4 noites. Então, a gente está com o preço mais interessante na Alverora Villa, tá bom? Então, o nosso tema vai ser o Agente Secreto 007. Também temos um hot site com tudo em português do Vacaru. Temos uma revista, né, a Du Digital, já tivemos 2 edições. A Aline também vai colocar aí para vocês o link para vocês lerem e nos prestigiarem. A gente que escreve essa revista. E o tema da nossa última edição foi sustentabilidade e o turismo brasileiro. Então, a gente traduziu o nosso último Duo Connections, né, que são os nossos eventos online esse aconteceu em agosto, nós traduzimos em forma de revista com o que de principal foi falado. Então, tá bem interessante. Claro que a gente não perde a oportunidade de falar também dos nossos clientes internacionais, tá? Próximas lives, e aí a gente já vai começar a falar de Índia. Então, agora, na sequência, conforme eu falei, vamos falar de Turquia com Amores. Então, a Aline também está colocando o link para vocês, mas se quiserem perder, ou sei lá, não conseguirem copiar, tá lá no nosso link no Insta também, tá? Nos 2 perfis tem esse link para vocês assistirem. Semana que vem a gente vai falar do Vacaru. Depois, dia 23, do Marrocos. Vamos ver como é que tá lá depois do terremoto, enfim, novidades do destino. E temos um outro cliente lá também, que é a Atlas Voyages. E Arábia Saudita, a gente fecha novembro e fechamos os webinars do ano, dia 28. E todos esses webinars vão ser em espanhol ou português, tá? Então, para que vocês todos não tenham desculpa de não participar por não entenderem, tá? Voltar aqui se alguém quiser tirar fotinho. Então, vai ter Marrocos e Arábia Saudita também, e o Vacaru fechando aí o nosso mês. Agora sim, vamos começar aqui a falar de Índia. A gente está com um grupo, tá, gente? Um especial, que é o durante o Festival Holi, que é só para brasileiros. Já confirmada a saída. Então, nesse treinamento, como a gente tem pouco tempo, a gente vai falar mais do Holi, até porque o Holi aqui, o nosso grupo Holi, cobre os principais pontos da Índia mesmo, né? Numa primeira visita. Então, fica uma base mais interessante falar aqui, já aproveitar, né? E falar do role durante esse treinamento, tá? Aqui eu tô lá com o pessoal da CITA, né? Os representantes, numa conferência de vendas que a gente fez em 2018. Então, aí estão todos os representantes da CITA no mundo, a gente tem representante de tudo quanto é canto. E agora sim, vamos começar aí a falar do treinamento, né? Falar da Índia, que é um destino que eu adoro, já fui diversas vezes, conheço bem, então super posso ajudá-los e ajudá-las a vender melhor aí o destino, tá? Quando a gente fala de história na Índia, a gente fala de um destino com 34 mil anos aproximadamente aí de história, né, documentada. Então, realmente é um país antigo, onde muita coisa nasceu lá, inclusive o que é a religião, né? O hinduísmo estima-se aí mais de 8 mil anos, então realmente é algo muito antigo. O hinduísmo não se pode considerar uma religião, tá? Porque o hinduísmo não tem um livro base. Para você considerar algo uma religião, tem que existir um livro base. E o hinduísmo, de tão velho, se perdeu as escrituras, mas nos costumes e modos de vida, é claro, a gente tem uma série de registros, muitas lendas, muitos deuses e deusas, tá? As mulheres são muito poderosas no hinduísmo, são deusas muito importantes também. E a Índia, né, marca a história do subcontinente indiano, que pega ali o Sri Lanka, o próprio Butão, né, o Nepal, e também, não sei se vocês já ouviram falar em civilização védica, né? Olha, 25 séculos antes de Cristo, né? Enfim, essas escritas védicas são escrituras que geralmente sacerdotes hindus, enfim, conseguem traduzir, conseguem entender, e tem muita base filosófica nessa civilização védica que influenciou muito no que é o hinduísmo, tá? E existiram muitas invasões, né, no continente indiano e muitas migrações também que influenciaram sempre muito a Índia. A gente sabe mais as incursões árabes aí que começaram, né, no século VIII, já depois de Cristo, e das europeias, óbvio, que é o que a gente acaba estudando um pouco, né, que até os portugueses, né, caíram aqui por causa de procurar as Índias, né, por isso que os índios chamam índios, enfim, do século que começaram aí com mais força no século XV,
mas a história das invasões e migrações indianas é muito, muito antiga. E vocês já devem ter ouvido falar também que a Índia é a terra dos Marajás e das Maharanis, por que não, né? Marajá é príncipe ou rei, enfim, Maharani é princesa, né? Então, muitos Marajás dominaram a Índia, rulers, né? Em diferentes momentos e eles têm diferentes origens também. Os indianos brincam que no norte da Índia, que é onde a gente vai se centrar aqui no treinamento, são os imigrantes, porque o norte da Índia foi muito invadido no decorrer dos séculos e aquelas pessoas não são originárias da Índia, né? Porque a gente já teve Império Mogol, teve Império que era realmente de origem islâmica, e já tivemos hindus, então são diferentes povos aí que dominaram. Claro que o apogeu maior, a gente fala realmente dos mogóis e dos islâmicos, tá? Porque aí realmente a gente tem esses monumentos que a gente visita muito no norte, vêm dessa época. E não sei se vocês também lembram da época da escola, enfim, de ouvir falar da Companhia das Índias Orientais, que foi a companhia inglesa. Os ingleses chegaram de mansinho na Índia, fazendo um intercâmbio comercial e instalaram aí a Companhia Inglesa das Índias Orientais, tinha das ocidentais também, que fazia mercancia conosco, né, com o resto da Europa e Américas, mais orientais, a Índia, claro, era muito importante, com as especiarias e tudo mais. Então, eles chegaram com esses entrepostos comerciais aí entre 1600 e 1757, quando, de fato, em 57, em 1757, eles começam a colonizar a Índia, tá? E aí eles mudaram muito a Índia, os ingleses, né? Então, vou falando dos mogóis, que tem esses olhos meio puxadinhos, né? Que é um povo originário aí da Ásia Central. Em 1600 eles já dominavam, né? Grande parte do subcontinente começa a declinar aí no início do século XVIII, até os britânicos, claro, viram eles enfraquecidos e colonizam em 1756, né? Isso aconteceu na Índia e na Pérsia, dois fenômenos parecidos. A Pérsia é o que a gente conhece hoje como Irã, mais ou menos. A Pérsia era maior, né? Mas hoje é o que a gente conhece como Irã. Tem muita incorporação da cultura do que vem de fora na cultura indiana, né? E por isso que o império durou muito tempo, o Império Mogol, porque ele não quis impor aí muitas das suas coisas. Eles deixaram os hindus continuando sendo hindus, embora a maioria já fosse muçulmano desses imperadores, tá? E aí, falar um pouquinho aqui de história para finalizar e começar a falar dos lugares em si, do que vocês vão ver em cada lugar, né? Então, a gente descobre a Índia, entre aspas, né, de Vasco da Gama chegando em 1498. Tem muitos lugares onde o Vasco da Gama passou e ele, engraçado, ele ficou mais no sul da Índia. Então, o sul da Índia e também em Goa, vocês já devem ter ouvido falar, tem muitas igrejas católicas, inclusive, e isso é fruto, né? O Vasco da Gama ele morre no sul da Índia, inclusive, né? Então isso tudo é fruto dessa questão dos que os portugueses também estiveram por lá, né? Como a gente falou, eles estavam tentando achar uma nova rota de chegar à Índia, já que a passagem tinha sido bloqueada pelos árabes naquele momento, né? Em 1849, quem estava no início viu que o Gabriel falou de Amritsar, né? Que é Amritsar, que é a capital de Punjab, né? Punjab está perto, está no noroeste, né, da Índia, está perto da fronteira, faz fronteira, na verdade, com o Paquistão. E aí tem uma religião chamada Sikhs, né? Que é aqueles homens que usam turbante na cabeça, que muita gente confunde com o islamismo, né? Tem até um filme muito interessante que fala que é o atentado ao hotel Taj Mahal, que é um hotel em Mumbai, né? Que foi realmente invadido por terroristas, é um Taj, né? Um hotel, é o melhor hotel ainda de Mumbai, matou muitos turistas e muitos indianos, eram radicais paquistaneses ali. E a gente escreveu um artigo sobre essa questão Paquistão-Índia, que eu acho que é interessante. Quem tem interesse histórico, dá uma olhadinha também. Está no nosso blog da Duo, que é donetwork.com.br/blog. Mas os Sikhs, eles estão em Punjab, é a região onde você vê mais Sikhs, né? Essas pessoas que não cortam o cabelo nunca, enfim, por isso que eles mantêm o cabelo no turbante. E em 1849 tem lá, como eu pude observar, a gente vai no museu e tal, e mostra o massacre que os ingleses fizeram ali numa praça, matando diversas pessoas ali de Punjab, tá? De Amritsar, que é a capital, onde tem o Templo Dourado, que é lindo, vale super a pena como extensão.
E a Índia era muito importante para os ingleses, né? Nessa época era considerada a joia da coroa mesmo, explorava muitos recursos. A Índia tinha uma indústria antes dos ingleses chegaram, mas como eles estavam fazendo a Revolução Industrial, né? A primeira e a segunda, eles acabaram com as indústrias e porque eles queriam que os indianos fossem só consumidores dos seus produtos, e aí realmente mais ou menos 40 milhões de indianos morrem de fome aí, com o colapso da indústria local, tá? E aí, nesse momento, a economia ficou muito pobre, né? Até que teve a independência da Índia, né? Com os líderes Gandhi Patel, a gente fala mais os sobrenomes dele, né? Gandhi, Patel e Nehru, que se independizam aí da Inglaterra em 47, tá? E aí cria-se o Estado do Paquistão, né, onde os muçulmanos também são obrigados a deixar a Índia, não são obrigados, mas quase são, porque estoura uma guerra civil na Índia, né? E aí se cria o Estado do Paquistão e Bangladesh. Então, o Paquistão a noroeste e a nordeste Bangladesh, e para lá vão os muçulmanos, e é o maior, num curto período de tempo, né, a maior imigração da história, assim. Então, é algo. E aí eu convido que vocês leiam o nosso artigo no blog para entender melhor isso, que a gente não tem tempo para falar muito. Hoje a Índia é uma democracia, né, relativa, mas ainda a gente pode chamar que é uma democracia. Tem presidente, tem primeiro-ministro, e durante a Guerra Fria foi neutra, enfim, hoje tem muita tecnologia na Índia, tá? Tem muitas empresas aí relacionadas à tecnologia também. E se você me perguntar uma palavra para definir a Índia, eu vou dizer que a Índia é fé, né? A Índia é fé. Obrigada, viu, Tati, pelo seu comentário. Porque a fé realmente transborda, é um país que, sim, temos muita pobreza, mas também, como a maioria das pessoas são hindus, eles acreditam na reencarnação, né? E que, de repente, eles tendo um bom karma, fazendo coisas boas nessa vida, eles podem reencarnar não mais o intocável, né? Que é a pior casta aí do hinduísmo, não sei quem viu o Caminho das Índias, né? Mas o hindu, ele acredita, não se sabe quando começou essa história de casta, provavelmente a Índia era um feudalismo antes dos britânicos chegarem, né? Eram vários impérios, e aí existiam muitos servos, e tinha base agricultura, mas também existiam algumas indústrias, como a gente falou, mas não tinha direito trabalhista, era bem complicado, existia um gap social imenso, e a população já se multiplicava, já era uma população no século XIX grande. Hoje é o país mais populoso do mundo, né? E o boom populacional, de fato, se dá no início do século XX, tá? Uma coisa também as pessoas não sabem, que aí realmente se dá o boom da população. E hoje existem muitos muçulmanos na Índia, e eles vivem mais ou menos de modo pacífico com os hindus, não tem guerra, não tem confronto, mas existem polêmicas, até porque hoje o primeiro-ministro é o intocável, então o primeiro-ministro indiano é o intocável, mas ele ao contrário do que Gandhi pregava, que o hinduísmo tinha que estar fora da Constituição, ele quer colocar de volta o hinduísmo na Constituição, então tornar esse Estado gigantesco mais conservador. Então existe um embate hoje muito grande, mas mais na retórica, entre hinduístas e muçulmanos, porque realmente o povo indiano é bem pacífico, tá? Embora tenha tido esse massacre aí dos muçulmanos, né, no início, no final da década de 1940, quando cria esse Paquistão e Bangladesh, as pessoas não guardam mais essa mágoa, ressentimento, como a gente vê até nessa guerra que está acontecendo agora, né? E aí, então, é uma coisa mais na retórica, mas existe uma pressão porque os muçulmanos crescem muito, porque eles se casam com várias mulheres e, né, tem muitos mais filhos até do que os hindus, tá? Então, mas enfim, Índia é fé, inclusive para o povo muçulmano que tende a praticá-la na Índia, existem mesquitas, e mais claro, o hinduísmo, aqui temos o Ganesha, né? Que é um menino com a cabeça de elefante. O pai dele era o deus Shiva, e Shiva, ele era casado com a Parvati, e ele diz a lenda, né, que ele sai para meditar. O hinduísmo também medita muito, né? Não é só o budismo. E ele fica aí 40 dias na floresta meditando. E só que o tempo é mágico, né? No da Terra dos Deuses. E quando ele volta para Varte, já tem um filho grande que é dele, que é o Ganesha, que é um menininho de uns 5, 6, 7 anos. E aí a Pavarte vai para o campo fazer alguma coisa e diz para o Ganesha cuidar da casa e não deixar nenhum estranho entrar. Então esse pai, depois de meditar, volta
E aí encontra essa criança e a criança não deixa ele passar da porta para dentro. E o Shiva é o deus da destruição. É o deus hindu mais importante, mais do que o Brahmani, que o hinduísmo acredita que a casta vem porque as pessoas saíram de diferentes partes do deus Brahmani e os intocáveis nem saíram do corpo dele, né? Por isso que eles são tão intocáveis. Você não pode nem tocar, que aí você precisa passar por um processo de purificação se você é de uma outra casta. Então, o Ganesha não deixa esse estranho entrar e o Shiva corta a cabeça dessa criança, que é o seu filho. Quando a Parvati chega e vê aquela cena, aí o Ganesha, o Ganesha não, desculpa, vê o filho morto, né? Tá sem cabeça ali, tirado no chão. Shiva se desespera, sai na floresta, fala para os seus servos buscarem a primeira cabeça de qualquer animal que eles encontram. E eles encontram um filhote de elefante, trazem e colocam na cabecinha do Ganesha. Por isso ele é um menino doce, é um menino que sempre faz peripécias para sair dos seus problemas. Esse é o Ganesha, por isso que é um deus tão importante. O indiano tem uma vida difícil, né? Então ele sempre apela para o Ganesha, né? Para o Lord Ganesha, para conseguir aí se livrar dos problemas, né? Da vida. E também é um menino que gosta de doce, então nos festivais em homenagem ao Ganesha, sempre você vê muito doce, né? O indiano gosta de doce bem doce. Então, a religião é um modo de vida, como eu já disse, é um país pacífico. E os principais festivais, inclusive o Festival Holi, tem a ver com colheita, tem a ver com as estações do ano. Por isso é um festival móvel, tem a ver com o calendário lunar. E é um festival hindu, claro. E aí ele fecha a alta temporada na Índia. Então, assim, é uma ótima época para ir para a Índia, que é de novembro a abril. Não gosto de falar dessas coisas básicas aqui no treinamento, mas é assim, quadradona, mas eu vou soltando conforme eu vou falando, tá? Então, de novembro a abril é considerada alta temporada, tá? E aqui, por exemplo, a gente tem um sado, né? É uma figura bem conhecida também da Índia, uma foto linda, é um sado que está em Varanasi, claro, porque ele está no seu barquinho, no rio Ganges, né? A mãe Ganges, né? Que é o rio mais poderoso para o hinduísmo, onde tudo começa e tudo termina. O hindu tem que ter suas cinzas ali colocadas no Ganges, ou ser cremado no Ganges, ou até morrer em Varanasi, porque quem morre em Varanasi, segundo o hinduísmo, realmente escapa da roda da vida, a roda das encarnações, que para o hindu é considerado um sofrimento. Você sair da vida e parar de reencarnar, porque afinal, se você comete um karma ruim, ou seja, faz algo de mal para uma pessoa, você pode vir um intocável. Então, eles acreditam que é melhor sair da roda da vida e não reencarnar mais, tá? Então, por isso que você morrer em Varanasi é algo muito importante para o hinduísmo, ou pelo menos vir uma vez a Varanasi. Então, Varanasi, antes de eu ir a Varanasi, eu acreditava que Varanasi, você tem que voar, tá, desde Delhi. Então, se você faz, por exemplo, o Rajastão clássico, que a gente faz todo de carro, geralmente, você tem que voltar a Delhi e voar de novo a Varanasi. Mas eu acho que vale super a pena para um cliente que quer ver a Índia sem maquiagem. Eu sempre falo que aqui as maquiagens são só dos sados. Isso aqui que eles colocam são cinzas, tá? Dos cadáveres. Então, mas é um estilo, é uma espécie de maquiagem. Alguns, inclusive, se maquiam bastante até para ganhar dinheiro do turista, né? E dos peregrinos hindus. Então, os peregrinos eu sempre achava que eram pessoas muito humildes, que vinham, sei lá, caminhando na estrada, anos e anos, como a gente vê para Aparecida, só que, claro, de uma forma muito mais roots, né? Porque, afinal, estamos na Índia, não tem maquiagem aqui. Mas não, tem de tudo. Tem gente rica que peregrina, pega seu avião de Delhi, chega lá em Varanasi, né? E, Varanasi, desculpa, é, Carol. claro, O que eu aprendi quando eu estive na Índia com um cara foi o seguinte: como eles transportam, tem um lugar forte de peregrinação e também, quando alguém morre, quem consegue transporta o corpo até Varanasi, né? Tem essa questão aí que eu achei bem interessante. sim, Por principalmente causa quem tem daí, mais crema em dinheiro. Varanasi. Sim. Existem hotéis muito simples para a pessoa morrer em Varanasi, né? Você só pode ficar 7 dias, 8 dias. Se você não morrer, eles te tiram, porque eles quase não cobram, ou seja, quando a pessoa está muito doente, quem é muito conservador, né, crente dessas questões. É claro que a gente vai para o Nepal e ouve falar, também tem Ganges, né? Tem os afluentes do Ganges, tem um templo em homenagem a Shiva. Shiva sempre vai estar nessas cidades onde a morte impera, porque Shiva é o deus da destruição, do fim e do recomeço também. Então, Varanasi tem vários templos pequenos em homenagem a Shiva, né? Que quando você vê um templo que representa a união entre o sexo feminino e masculino,
você é um templo em homenagem a Shiva. Mas Varanasi é muito forte, não é para todo mundo, mas eu acho que se o turista quer ver a Índia real, ele tem que fazer a extensão a Varanasi, tá? Geralmente o cliente fica de 2 a 3 noites, tem hotel ali nos Ghats, que são as escadarias, né? Cada Ghat acontece uma coisa, é uma loucura organizada, uma cidade muito antiga, considerada por muitos uma das cidades mais antigas do mundo, um caos. Varanasi é um caos onde a fé impera, mas também tem muito comércio ao redor da fé. Então é muito interessante ver tudo isso. Você caminha pelas ruas, as vacas soltas ali, aquele cheiro forte, mas também ouve os mantras dos sacerdotes aprendendo os mantras, porque as famílias mandam, as famílias de brahmanes, que são sacerdotes, né, mandam os filhos para lá para aprender os cânticos, né? Que aí meio que só eles entendem o que está sendo falado. Você vê a arte, a cerimônia arte, que é quando o rio vai dormir, a mãe Ganges, né? O rio, que eles chamam de mãe Ganges, vai dormir, então eles fazem a cerimônia sempre no pôr do sol. Que se você vai na alta temporada, né? Que é de novembro a abril, é o ideal para Varanasi, porque aí o barco pode ir no Ganges, porque na alta temporada, se chove muito, as águas invadem até alguns ghats, e aí só o ghat que dizem que o Buda ficou, enfim, que é o maior, que aí você consegue ir e ver alguma coisa acontecer. Como eu fui na Baixa, aconteceu exatamente isso comigo, tá? Eu não pude entrar no Rio, eu fui uma viagem de inspeção sozinha para conhecer os hotéis. Tem um hotel maravilhoso que chama Brijrama Palace, que tá ali no Ghat, aí é um hotel vegetariano, tá? Eles não podem servir carne nem álcool, os hotéis do Ghat, mas existem hotéis fora, na parte nova de Varanasi. E tem Sarná, né? Sarná, falando de religião de novo, é onde o Buda, depois de meditar e se iluminar em Bodh Gaya, chega peregrinando, caminhando e dá o seu primeiro discurso, onde praticamente poucos seguidores o seguiam neste momento, e muitos servos ali. Sarná é um parque, né? E aí um oitavo das cinzas do Buda dizem que está em Sarná, um lugar muito legal, bem tranquilo, bem diferente de Varanasi Roots, assim, mas está em Varanasi também, na parte mais nova, né? Na expansão aí da cidade, tá? Aqui, de novo, só como a gente falou muito de religião, para vocês verem mais ou menos, né? O retrato religioso. Jainista é uma religião muito interessante também. A gente sempre visita aí, quando a gente faz o clássico Rajastão, Ranakpur, né? Que é um templo jainista muito interessante. Na ida de Jodhpur para Udaipur, a gente para aí, tá? É um dos templos que eu mais gosto na Índia, dos que eu já visitei, com quase 2.000 colunas, cada uma com uma incrustação diferente, um trabalho aí de incrustado, né? De carving mesmo, diferente. E os jainistas, ele acreditavam nos Jains, né? Que eram 24 ou 27, enfim, pessoas iluminadas, né, sacerdotes que contaram ao longo de séculos e mais séculos sua fé. O jainista não pode usar nada de origem animal, ele faz sua própria roupa com as coisas que ele encontra. É uma religião extremamente pacífica. Eles nem pegam uma vassoura sabe, de pelagem grossa para não matar as formigas, porque eles acreditam que eles podem ser a formiga, que a família pode ser a formiga. Então, enfim, algo muito, muito interessante, tá? E o sikhismo é a aglutinação do que é melhor do hinduísmo com o que é melhor do islamismo. Cria-se o sikhismo, que não é uma religião muito antiga, tem mais ou menos aí uns 4 séculos, 5 séculos, tá? Aproximadamente. E aí eles têm um livro base, então uma religião de fato, e durante um tempo eles tiveram papas, bem entre aspas, depois eles pararam de idolatrar pessoas e hoje eles adoram o livro, tá? E quando você vai para Amirstar, né, como a gente falou, do seu Templo Dourado, que é perto da fronteira com o Paquistão, que a gente vê a troca de guarda, que é muito legal, e você visita o Templo Dourado, você vê a loucura das pessoas de diferentes religiões, inclusive hindus, que acreditam nesse lugar sagrado e mágico que é o Templo Dourado, e aí você vê o livro entrando e saindo. Ele entra de bem cedo e sai, vai dormir na casa do livro. E aí, quando o livro está no templo, as pessoas podem entrar. Então, são filas imensas. O turista nem entra nessa roubada da fila, porque para o turista ocidental não significa
Nada, é muito mais interessante observar o tempo por fora e toda a movimentação, porque senão realmente são 12 horas na fila, é totalmente inviável. Não tem entrada VIP. Eu comia comida bem simples. O legal dos templos sikhs é que eles servem comida grátis para qualquer pessoa, de qualquer religião. Aí você senta no chão, come uma comida simples. Se o turista quiser fazer, ele pode fazer essa experiência também, é bem legal. E sentir a vibe do lugar mesmo, né? Então, assim, ele vive de doações, o templo. É muito legal. De repente a gente faz até depois um treinamento só sobre o Sikhismo, que eu aprendi muita coisa. Mas agora a gente não tem tempo. Vamos falar aqui do que a gente precisa, que é vender o Festival Holi, mandar os clientes para a Índia, né? Então, de 22 de março a 2 de abril, a gente tem o Holi, aí está o valor. Esse valor já é para vocês venderem via CT Operadora, tá? E é um roteiro clássico. Então, aqui a gente tem a reguinha, ó. A gente vai sair da capital, Delhi, que geralmente o cliente fica de 2 a 3 noites. Eu vou falar um pouco do FAT também. O Daipur aqui está invertido, desculpa, mas é o Daipur, tá? O Daipur é a Veneza do Oriente, né? Ela tem vários lagos artificiais, o principal Lake Pichola, o Lago Pichola, e aí é um verdadeiro oásis, é uma cidade mais ocidentalizada, entre aspas, um pouco mais fácil de se mexer ali entre ela. E aí o cliente aqui fica 3 noites nesse programa, tá? Porque uma noite vai ser só de comemoração do Holi com uma família, tá? Jodhpur, a gente vai ficar 2 noites, que é a minha cidade preferida do Rajastão, porque ela é uma cidade que nem sempre as pessoas vão, tá? E aí é uma cidade imperial, tudo que termina em pur é imperial. E é uma cidade toda azul, o centro histórico, bem bonito de você ver, desde o Forte Maragá, que é o principal atrativo de Jodhpur, é o Forte. Kinsar, até que o Gabriel conhece, a gente colocou no roteiro, é uma cidade para uma experiência no deserto, tá? Então aí o pessoal faz um break só para ver o que é dormir nesse deserto indiano, que o Rajastão, ele é desértico, né? Então essa parte mais visitada da Índia, ele é desértico. E Jaipur é a principal cidade do norte da Índia. E quando a gente fala de Triângulo Dourado, que vocês já devem ter ouvido falar bastante, a gente fala de 3 cidades, afinal, um triângulo: Agra, que é onde está o Taj Mahal, Jaipur e Delhi. Então, quando o cliente tem pouco tempo, 7 dias, é isso que ele tem que fazer se ele nunca foi à Índia. Só que realmente, para um país tão grandioso, né, com tanta história para contar e ficar só 7 dias é muito pouco. Então, esse roteiro que está em tela, de repente, com Kinsar não precisa, se o cliente tem menos tempo, mas Delhi, Daipur, Jodhpur, Jaipur, Agra, tem que voltar para Delhi para ser o roteiro básico de Índia, que é o clássico Rajastão. E aí a gente pode estender. Então, para onde meu cliente pode fazer extensão? O Brasil vai muito para os templos eróticos de Cajurraro, é uma extensão possível. E aí a gente costuma fazer já com Varanasi, ou somente Varanasi de 2 a 3 noites. Com o Cajurraro a gente fica umas 4 a 5 noites, tá? Depender aí do budget também do cliente, de tempo que ele tem. Ou a gente vai também para Rishikesh de 2 a 3 noites, que é a capital da yoga, que é uma cidade também que tem o Ganges ali bem limpinho, descendo dos Himalaias. Ou a gente pode ir para o sul da Índia, ficar de 3 a 4 noites, para Kerala, onde nasceu a Ayurveda, por exemplo. Ou Amritsar, em Punjab, por que não? Umas 3 noites lá, Templo Dourado, super legal, muito mais delicada que Varanasi, né? Então, também, vocês terem no radar para um cliente que tem curiosidade sobre essa religião e tal. Goa, o europeu gosta muito, o brasileiro já dificilmente vai, as praias não são tão bonitas, mas eles arranham português em Goa, né? Porque os portugueses ficaram lá, então também... E também tem muito retiro de yoga. Então, também é algo que vocês podem, se receber uma solicitação de yoga e tal, cliente que queira fazer, é legal. Outras extensões mais de natureza, Daramanchala ou Daramansala, que é onde mora o Dalai Lama, e aí você tem um pouco de trekking também, templos tibetanos, né, que o Dalai Lama foge do Tibete, ocupado pela China até hoje, em 49, e vai para Daramanchala. E também Ladakh, que eu gosto demais, gente, que é conhecido como a Pequena Tibete, no extremo norte da Índia, bem roots, bem legal, assim, as paisagens lindíssimas, são lagos nas montanhas, então ali você também tem muito templo tibetano, que é uma alternativa agora para ir para o Tibete, ainda está bem difícil, complicado, que tem que vir a China, não tem voo direto desde Katmandu, então é uma opção também, tá? E aí o legal é que você pode ir quando está muito calor na Índia, né, que é de maio a setembro, é alta temporada em Ladakh, porque é montanha, né? Então aí a temperatura fica mais agradável, tá? Algumas extensões. Aqui eu vou pôr agora
um videozinho, só para vocês entenderem o role aqui que eu estou gravado. E que tal viajar para a Índia durante um festival, o Holi, um festival móvel, né? E ele celebra aí muita alegria, né? Cada uma das cores do Holi, ela tem um significado super especial. E aqueles pós coloridos que uma pessoa vai atirando na outra, vem para passar realmente coisas boas e alegria e prosperidade. Então, espalhar tudo isso e pessoas que você conhece ou não, é uma grande festa de rua, que é bem parecida, inclusive, com o nosso carnaval. A época, né? Ela é bem parecida. O Holi fecha a alta temporada na Índia, então após o Holi começa calor, né? Vai vir chuva, vai vir as monções, celebra também colheita. O guia é um guia acompanhante, é o mesmo durante todo o programa, falando espanhol, hotelaria 4 estrelas superior, hotéis de rede super renomados, tá? É um programa bem completo, que inclui os principais atrativos e as cidades também. Então a gente vai ter o Rajastão clássico com Jodhpur, Jaipur e Udaipur, além, claro, de Delhi e Agra. Namastê e até mais. Então ainda tem Kinsar também, que é essa experiência do deserto. E aqui eu vou pôr um videozinho que eu vou explicar para vocês, que a gente vai mostrar para vocês os principais lugares que você vai ver. Eu vou até tirar o som, vou mais compartilhar o som, e eu vou baixar o volume também, para não ter nenhum tipo de vazamento. Tá? Para vocês escutarem aí, porque eu vou falando em cima, tá? Então, aqui é um videozinho que a Cita fez, mostrando os principais lugares aí, né? Então, é um mapa, acho que é legal, que eu não mostrei muito o mapa para vocês entenderem. Então, ó, Delhi, Agra. Aí, ó, agora vem o Jaipur, e aí depois fecharia com o Delhi, se é o Triângulo Dourado, né? Então, quase um triângulo mesmo. Mas aí a gente vai avançar, fazendo as outras cidades, né? E vamos ter Kinsar também no meio. Esse aqui é um vídeo de antes. A gente passa em frente ao parlamento que está em Delhi, que é bem grandioso. Aí o portal, em homenagem aos mortos que lutaram na Primeira Guerra Mundial, os indianos que morreram. Essa tumba, ela é uma inspiração do Taj Mahal. Qutub Minar é o maior minarete da Índia. O Forte Vermelho, que também parece o Forte Vermelho de Agra. Essa é a principal mesquita da Índia, cabe 25 mil pessoas lá em frente. Foi construída por Shah Jahan, mesmo do Taj Mahal. O Taj, né, claro, do século, enfim, 20 anos demorou aí para construir o Taj Mahal. O Forte Vermelho ou Forte de Agra. Fatehpur Sikri é uma parada que a gente costuma fazer também. O Forte Amber, aí já em Jaipur, que é belíssimo. O City Palace, são os dois principais atrativos de Jaipur. Esse aí a gente só passa de frente porque ele não tem nada atrás, né? Ele é uma treliça, ele é feito de treliça, as mulheres árabes se escondiam aí para ver. Aí a gente já está em Udaipur, perto do Forte Beragá tem aquele mausoléu e é o Forte Meragá. E mais um forte na rota que a gente faz parada já de Udaipur. Aí é o tempo que eu falei, Ranakpur, olha que lindo. Tá vendo? Ele tem. É muito legal esse templo. Assim, os templos na Índia você tem que levar bastante cor. Branco é a cor de velório na Índia. Então, evitar branco na Índia é uma boa. E aí, o legal é que você está sempre bem colorido quando você vai dentro dos. Enfim, deixa eu só avançar de novo que eu parei aqui. Quando você está dentro dos fortes, tá? Então, uma dica legal. Vamos continuar o vídeo. O City Palace, né, que é um palácio, enfim, convertido em museu. Esse é um templo hindu, normal, para vocês verem como é. E aqui ficavam as Maharanis aí, nessas... Aqui o Udaipur, os lagos artificiais todos aí. Esse é o Taj, né, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que ainda é o hotel mais caro de Udaipur, tá? Então, aqui, de novo, né, as mesmas imagens. Então, Jama Masjid foi feito por Shah Jahan, como eu falei. Muitos indianos morreram durante a Primeira Guerra Mundial. Os britânicos, muito ilícitos, né, enviavam aí suas colônias para lutarem na guerra que eles se envolveram, e aí muitos indianos morreram. Aqui tem uma chama eterna para essas pessoas. Esse monumento muito parecido, vocês encontram na Austrália e Nova Zelândia também. Eu morei na Nova Zelândia, aqui os neozelandeses começam a ficar um pouco contra essa história de ser colonizado pela Inglaterra, né? Udaipur também é os principais pontos, que é uma cidade bem gostosa para caminhar. Jodhpur, aqui que eu falei, né, que ela é toda azulzinha no centro. Hoje, se você mora no centro de Jodhpur, você é obrigada a pintar sua casinha de azul. Antigamente, só os brahmanes tinham a casa azul. Kinsara, a experiência no deserto, uma noite. Jaipur, a cidade planejada da Índia, dizem que foi a primeira, né?
e a gente vai ver o palácio e o forte. E Agra, a gente vai ver também o mausoléu, Taj Mahal, que é um mausoléu, né? Para a princesa favorita de Shah Jahan, que morre aí até a luz ao seu 14º filho, e ele faz o mausoléu para ela, era a mulher que ele mais gostava, era um rei muçulmano, né? Então é interessantíssimo. O Taj é sempre espetacular, a gente vai bem cedinho visitá-lo, tá? Porque quando tem menos turista, o indiano pode visitar o Taj, ele paga bem menos, então sempre o turista número 1 na Índia vai ser o próprio indiano, afinal, 1,230 bilhões de pessoas, né? Vivem na Índia. Vamos falar um pouquinho da hotelaria, que eu já falei aí no videozinho que é 4/5, né? Le Méridien, um ótimo hotel. Claro, a gente não está pondo os hotéis palácios, né? Porque eles seriam extremamente caros, mas são hotéis muito bons. O Trident em Udaipur é o Oberoi, é o 5 estrelas standard, né, do Oberoi. Então, é um Oberoi aqui que a gente está falando, que é um palácio fake. Os Oberois são palácios criados, são palácios novos, são palácios de mentirinha. Então, eles têm a oponência de um palácio, mas de fato não são palácios. Os Taj, os Samodes, os Sujans, são redes que tem muito na Índia, 5 estrelas, e eles são palácios de fato. Ou seja, a família real. Existem famílias reais indianas ainda, mas óbvio, elas têm só uma figura nominativa, elas ainda têm essas propriedades. Mas elas não têm mais servos, né? Existem leis hoje, elas têm que manter esses castelos, palácios fortes, então ela terceiriza isso, ou para o governo ou para redes hoteleiras, tá? Então, aí, só para vocês verem um pouquinho dos hotéis, o Kinsar, né? É um forte, é o nome do hotel. Aqui o Hilton Jaipur. Em Agra, a gente vai ficar no Doubletree. Claro, não daria para pôr o Oberoi Marvilas para um grupo, né? Porque é um hotel bem caro. O Vivant, ó, também é uma linha 4 estrelas do Taj, tá? E são hotéis um pouquinho mais modernos para terminar aí o roteiro. E esse é o preço do roteiro, tá? Então, por pessoa, com guia, como a gente já falou aí, falando espanhol. E a gente está com uma campanha com a CT Operadora, então, quem mais vender, né? Uma viagem para ou Índia, ou Nepal, ou Butão, são os 3 destinos que a Cita colocou aí nesse roteiro, vão ganhar uma viagem para Índia e Nepal, um roteiro aí de Triângulo Dourado, mais 3 noites em Katmandu, né? Que vai acontecer em setembro do ano que vem, tá bom? Explica Em hotéis 5 estrelas, e aí, claro, a pessoa vai pagar mais só o seu aéreo vender, internacional e o né? aéreo interno. O mais vender não é número Gente, a de gente tem nossos passageiros, hot na sites, verdade, é aí são dinheiro alguns dos mesmo, nossos não é? hot sites, mas temos outros. Oi, Gabriel, desculpa, você falou alguma coisa? Acho que cortou para mim. A questão das datas da campanha, Ai, janela de desculpa, venda e de peraí que eu baixei o viagem, volume, esqueci de data do aumentar. fã Pode falar. e não, a questão das datas da campanha, a data do fã e o quem mais vender não é número de passageiros. Então, se uma pessoa Isso. fizer uma puta venda enorme pro Tibete, de repente ela já O tá na Nepal, né? frente Os de um cara destinos que que... montou um grupo para Índia, sabe? Então, Isso. É Nepal, Butão ah, e Índia, tá? Desculpa que eu tinha baixado sim. o volume aqui aquela hora e não Eu tinha. falei Butão, falei Tibete, é Butão, né? Isso. Que Butão é caro. Pega uma venda bem legal no Butão, é que nem um grupo na Índia. Então, assim, não é número de passageiros embarcados, é valor, E né? é faio recebido, né? Dinheiro em caixa aí da CT para mandar para a Dinheiro na CITA. mão. Sim. Não só reserva e não sabemos o Não, que não. Show me the money. é. Sim. Show me the money, pessoal. Então, vender aí com a CT, que vai fazer com a CITA, aí vocês podem, quem sabe, levar esse fã gratuito. Vai ser um fã bem pequenininho, tá? Vai ter no máximo 6 quartos. E aí é tudo single também, tá? Então, bem legal, bem privado. É isso, temos hot sites, falando das lives agora que eu já vou começar outra em uns minutinhos. Temos Turquia na sequência, né? A Legal. Aline já colocou o link aí, e os demais, vamos falar de Arábia Saudita, que temos um cliente que está baseado na Arábia Saudita, inclusive com 88, Atlas Voyages do Marrocos também. E a Cita tem um slogan, a Cita acabou de fazer 60 anos, né, esse ano, um DMC grande e poderoso, e o slogan deles é que conhecimento é baseado na experiência, o resto é toda informação, então não tem a reflexão, né? E a Cita realmente acumula experiência aí ao longo dos 60 anos. Aqui te perguntam se eu vou mandar o material, eu vou mandar sim para o pessoal da CT essa apresentação e depois eles podem disponibilizá-los de alguma forma aí para vocês, tá bom?
Ah, Alguma só dúvida? mais Claro. uma última observação, Carol. O, aqui na empresa, esse roteiro aí que você explicou para o Festival Rolê é exatamente a viagem, os lugares que eu visitei, né? Então eu consigo também conversar com as agências Ótimo. bem sobre esses lugares. E algumas extensões como Amritsar, como é que fala? Amritsar, É, né? Amritsar. É difícil, é um Amritsar trabalhinho. e Varanasi são lugares que o Renato foi, se não me engano. Não lembro se o Renato foi para Varanasi agora, A naquela gente viagem que não, vocês não. E mostram. foi a primeira vez que ele foi Mas para aí. Amritsar ele conheceu, tá? E temos o Daniel também aqui na nossa equipe, que ele, para quem não Conhece. conhece o Daniel, não sei das agências, ele é o nosso responsável por produtos. Eu acredito que ele conhece mais coisas na Índia também dessas Conhece. extensões. Então, dá para a gente conversar muito bem sobre o destino para quem tiver solicitação, É, e com no portal, conhecimento né? de ter estado lá, né? Sim, Oi? ele foi acho que umas 2 ou 3 vezes para a Índia. E no portal da Oi. Cita, que é o donetwork.com.br/experiência Cita, tem vários roteiros inspiradores para vocês lá. Então, claro que são algumas ideias, porque a Índia, as possibilidades, né? São muitas, inclusive de combinar com o Nepal, com até Tibete, tá um pouco difícil, mas enfim, Butão, Sri Lanka, ou até outros países, se o cliente quiser, que a Cita não faça, mas outros DMCs farão. Então, as possibilidades são muitas. Eu acho que uma viagem ainda tem que questionar bem o cliente, o que ele espera. 5 estrelas é muito aberto para a Índia, né, Gabriel? Porque são 3 níveis de cinco Sim. estrelas os hotéis. Aqui eu mostrei alguns exemplos. O Oberoi tem o Trident, o Taj tem o Vivanta. Então tem Hilton, tem Sheraton, que não são os hotéis mais... Os mais interessantes é o Oberoi, Taj, o Sujans, né? Mas, assim, tem níveis de tarifas bem grandes, assim. Mas, sem dúvida, em relação ao Hotel 5 Estrelas dos Sonhos, são os hotéis que mais entregam para o valor que você paga, afinal, tem uma população imensa. Eu fui numa farmácia agora a última vez, por exemplo, foi muito engraçado, e não tinha nem ninguém de cliente, só a gente que entrou, e tinha, sei lá, uns 10 homens lá dentro, um pegava o que você pediu, outro ensacava, outro fazia conta, outro punha na maquininha, outro te cobrava. Então é tanta gente que eles têm que empregar essas pessoas. Então os hotéis têm realmente muitos funcionários. E essa questão dos marajás, de séculos e séculos, o próprio hinduísmo, que é uma religião muito hierárquica, faz com que as pessoas atendam de forma genuína. Também, claro, eles querem gorjeta, é importante orientar o cliente a dar gorjeta para os indianos, que é um país muito pobre, né? Então depende bastante É. disso. Gorjeta para o rickshaw, né? Para o tuk-tuk, gorjeta para o maleteiro, deixar gorjetinha para as moças que arrumam um quarto, acho que isso é bem importante, tá bom? Alguma dúvida? Então, muito obrigado. Então tá bom, queridos, me despeço de vocês para entrar no próximo treinamento e super agradeço o tempo de vocês. Obrigada, Carol. Obrigada, Obrigada, Carol. pessoal. Um A gente ótimo se vê dia daqui a para todo pouquinho. mundo. Obrigada, Carol. Tchau, Beijo! tchau. Obrigado. Tchau! Beijo, Tchau, beijo, tchau. gente.